Ah, olha aqui, vai ter efeito especial no meu vídeo de bolinhas de sabão. Descendo. Ah, não, elas passaram por cima. Criança que tá com um Tilenol na cabeça não quer guerra com ninguém, meu filho. Sim. Você provavelmente já deu aquele chiliquezinho, ouviu alguém dar. Mas você já pensou em transformar isso num papo com uma pessoa muito parceira? Bom, foi isso que a Titi Miller fez com o Thiago Queiroz. Eles são agora os apresentadores do Chilique Cast e falam sobre criação de filhos. Então fica aqui comigo que agora a gente vai bater um papo com eles dois. Oi, gente. Primeiro é um prazer estar conversando com vocês. Queria que vocês contassem pra gente o que é o Chilique Cast. Tá, eu acho que eu posso começar chilicando porque o primeiro chilique foi meu, né? Eu tava subindo de elevador, né? Quantas folhas, filho! Tava dentro de um elevador para a primeira reunião. Vocês estão conseguindo me ouvir? Uhum. Sim. Eu tava num elevador na primeira reunião que eu ia ter sobre o acessíveis e tal, numa produtora, e eu tava lidando com um fenômeno que eu acho que o Thiago nunca teve que enfrentar. Olha eu com bolinha de sabão, que lindo. Mas eu acho que as outras ouvintes aqui na sala, de uma forma ou outra, o Thiago talvez já tenha enfrentado, mas em outras esferas, assim, talvez na vida profissional dele, que é o chilique de macho. Eu tava reverberando na cabeça o negócio do chilique. Nossa, isso é muito típico chilique de macho, chilique de macho. Eu, cara, eu preciso ter um podcast chamado Chilique de Macho, com alguma amiga, só para uma coisa meio lambisgoia cast, sabe? Só para ficar discorrendo sobre os chiliques da vida. Então, aí tem chilique de filho também, né? Tem chilique de avó, tem chilique de... Nossa, chilique... E aí seria um terreno muito mais fértil para fazer um podcast, tirar o de macho, deixar um chilique, uma coisa meio até egotripiana. Mas, em paralelo a isso, eu estava trocando uns áudios com o Thiago e falando sobre o chilique nosso de cada dia. E eu falei para ele que eu tinha muita vontade, na verdade, desde sempre, porque eu falei para ele que eu sou cadelinha do paizinho desde antes do Benjamin, porque eu tive uma gravidez antes do Benjamin, eu comecei a consumir muito. Aqui, meu amor. Consumi muito conteúdo sobre parentalidade e o canal, né, acho que foi o que eu mais assisti, assim, eu zerei. Eu acho que teve uma noite que eu zerei, eu cheguei no vídeo 1 do canal do paizinho. E aí eu acho que a gente trocou, foi tudo meio que na mesma semana, né? Eu falei, bora pensar em alguma coisa, um projeto. Eu acho que eu tava em contato com um outro pessoal aí que produz conteúdo bem massa. Falei, olha, tive uma entrevista, né? Fiz uma entrevista massa essa semana num outro videocast lá, eles pediram para apresentar algum projeto e acho que os dois ficaram com isso na cabeça. E foi quando o Thiago entrou em contato com o pessoal da Clap.me, né, Thiago? Isso. Aí tu chilica. Tá bom. Não, eu acho que a vontade sempre veio de tentar fazer, porque a gente tem dificuldade de ver, acho que conteúdo, principalmente em vídeo, que seja mais leve, mais pé no chão sobre parentalidade, né? E a Titi, ela sempre foi muito realista com a vivência dela. Essa própria reunião aqui de Zoom mostra isso, ela tá ali vivendo isso, né? O filho tá ali, tá interagindo e tal. E eu queria muito poder fazer um negócio que eu pudesse também extravasar um pouco, né? Porque fica aquela coisa do videozinho no YouTube, você fica ali falando e tal, e aí sem ter a oportunidade de interagir com alguém. E a Titi é uma pessoa que eu admiro há anos, e aí numa dessa de bate e volta, vamos falar, e aí, vamos fazer alguma coisa? Que tal? Vamos fazer um podcast junto para falar de filho? Ah, vamos então. Aí cheguei lá na Clep e falei, ó, eu e Titi, a gente quer falar sobre parentalidade do nosso jeito, que é um pouco escrachado às vezes, mas que as pessoas se identificam. E aí O o pessoal jurídico da tem que estar sempre atento. E aí o pessoal da Clep me adorou a ideia e a gente começou a fazer o Chilique Cast, né? Tá sendo um queridinho assim do coração poder falar e poder ver quanta gente se identifica, né? A gente acabou de soltar um episódio sobre culpa e o tanto de gente que tá lavando a alma com os depoimentos Sim. da gente, sobretudo da Titi, sabe? Então é muito legal criar esse espaço que as pessoas podem se identificar, sabe? Entendi.
E o que faz vocês serem duas pessoas que realmente podem falar sobre parentalidade? Qual é o histórico de vocês aí no assunto? Bom, meu histórico, ele é um histórico bem simples. Eu tenho 4 filhos, Bem então simples. vivo nessa... É, bem simples, assim, coisa corriqueira. Eu faço conteúdo na internet sobre paternidade, filhos, enfim, de uma forma geral, há 10 anos já. Então, estou meio que nesse caminho já há um tempinho. Tanto que a Titi consumia bastante meus conteúdos e agora produz junto comigo. Olha, venci na vida. Bom, eu nunca. Aliás, o Thiago foi a primeira pessoa que me validou assim, me deu o cetro do. E agora você pode falar sobre parentalidade. Na verdade, foi o Thiago, assim, porque eu nunca estive nesse lugar, né? Sempre falei no meu, sabe, nos meus stories, desde a minha gestação, na verdade, da minha segunda gestação. A primeira eu não cheguei a falar publicamente, mas assim que eu divulguei que eu estava grávida, eu já comecei a falar né, das dores e delícias de estar grávida, das dores e dores e dores e dores e dores e a delícia que é estar grávida, que são 11 dores para cada delícia. Nossa, acho que rolou um acidente aqui na esquina. E aí comecei bem durante a pandemia ali também foi quando começou o confinamento, as coisas todas fechadas, as pessoas cada vez mais, né, com a cara enfiada nos stories ali, os stories realmente viraram, acho que foi o momento em que os stories começaram a virar uma novela de cada um ali. Então não estava acontecendo muita coisa para muita gente, mas para mim estava acontecendo muita coisa ali, né? Com os primeiros meses de vida do Benjamin, aí eu comecei a compartilhar, né, enfim, salto de desenvolvimento, refluxo, amamentação, eu tive uma treta pesadíssima de amamentação, meu desmame foi muito, não gosto nem de falar que dá vontade de chorar, acho que precisa fazer um episódio sobre desmame, sobre Precisamos. amamentação, na verdade, né, histórias de amamentação. E eu comecei a ver que isso estava servindo como um serviço para muita mulher mesmo. Eu gostaria de falar muitos casais ou muitos pais, né, os 2 homens, né. Isso aconteceu só uma vez de eu ser procurada por um casal de homens no meio de um festival para falar que consomem muito o meu Instagram e adoram o meu conteúdo que eu falo sobre maternidade de uma forma muito massa. E eles é um casal de homens, né? São 2 pais. O resto, na maior parte das vezes, assim, 99,9% das vezes, são mulheres me abordando na rua ou em lugares, enfim. E deu vontade de compartilhar também as coisas que eu fui aprendendo, porque eu fui uma estudiosa, assim, estudiosa que eu digo de me debruçar em qualquer coisa que parava na minha frente, eu comecei a saber filtrar o que era. Tá, isso é uma. A gente conversou sobre isso nessa semana, Thiago, sobre a grande fábrica de culpa do Instagram e de perfis específicos sobre desde motricidade da criança até a introdução alimentar e tudo, mas eu acabei aprendendo muita coisa também, né? E eu achei muito de bom uso compartilhar a informação que eu achava que estava ali fazendo sentido para mim. Uma outra coisa que eu queria entender também de como funciona. Eu ouvi o podcast e a Titi falou agora também, vocês conversam com algumas pessoas, né? Vocês respondem algumas perguntas, comentam algumas questões. De onde vêm essas perguntas? Quem são essas pessoas que mandam? Como a gente pode participar desse podcast? Então, a gente tem um zap, né, do Chilique, para o pessoal chilicar com a gente. Então, a gente sempre incentiva os ouvintes, né, que a gente chama carinhosamente de chiliquentes, que a mandar seus áudios, seus vídeos, mas a maioria das mensagens que a gente recebe são em texto. Então, a gente acaba lendo lá durante a gravação e, né, alguém da produção lê e a gente responde na hora. E aí, a gente sempre, uma vez por episódio, a gente tem uma mensagem de vídeo que a gente chama de chilique, que aí pode ser um desabafo, um pedido de ajuda, alguma coisa assim, me ajuda aqui, Titi, Thiago, de famílias de amigos e de pessoas que a gente, sabe, assim, admira muito. Então já passaram por lá a Júlia Faria, já passou o Thiago, meu xará, Thiago Cor, que é do Homem Paterno, teve muita gente maneira assim O também. Alexandre Nero fez um
Fez Alexandre um Nero. relatão, assim. Acho que ele fez um episódio inteiro, né? O Alexandre Foi Nero. ali rendia um outro episódio a partir da resposta da pergunta dele, né? É. Então, assim, tem muita gente bacana participando com a gente, e está sendo muito legal ver que as pessoas estão usando esse espaço, né, como um lugar de desabafo também. É muito legal ver que a gente conseguiu construir esse espaço seguro, né, para as pessoas poderem compartilhar também. Outra coisa, vocês falaram sobre a parceria, a Titi contou que já consumiu os conteúdos do Thiago. Como que vocês começaram a conversar e se tornaram amigos a ponto de pensar em criar um projeto juntos? Assim, o Thiago, acho que ele deve ter esse tipo de relação com muita gente, assim, muita gente que manda mensagem para ele como guru, assim, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu tô enlouquecendo. Na vibe um pouco daquela mensagem que o Nero mandou. Muita gente deve fazer isso, e eu acho que num dos momentos mais desafiadores aqui que a gente teve. Aliás, tu escutou a Mariah vindo aqui, né? É que ela vem com aviso. Vem com aviso que ela vai acontecer, e aí vem, assim. Mas antes tava rolando, assim, um Kung Fu Baby, assim, faixa preta, quando o Benjamin passou ali pelos 2 anos. Né, filho? Ele sabe que eu tô falando com ele, dele. Né? Até porque tem que falar, não dá pra ignorar que existe uma presença aqui. Benjamin, se você está aqui, manifeste-se. Se você não foi capturado pela tela... mas eu mandei uma mensagem pro Thiago bem desesperada, assim, eu lembro de estar sentada nesse sofá e de ter chorado muito nesse dia, que eu tava exaurida, eu não aguentava mais, e o Thiago a Cora não tinha vindo ainda, tava com os 3. Eu pensei, cara, se tem alguém que pode me ajudar, é o Thiago, porque eu revirei os vídeos do paizinho, e aí falava muito sobre bebê que bate, mas não era exatamente as situações que eu tava passando. E tava muito, muito treta mesmo ali. E aí, enfim, foi aquele abracinho quentinho do vai passar, mas é um vai passar que a gente também precisa falar no programa, que não é bem assim, tipo, vai passar, e aí tu vai pras férias em Cancún com a tua criança, e quem vai fazer a caipirinha vai ser ela mesma, porque vai ter autonomia de... Não é bem assim que funciona. Então, né, todo um processo. Mas, foi muito ali, eu acho que isso quebrou uma parede da telespectadora, né? Muito louco, porque a gente, usando um termo bem televisivo, mas é que hoje em dia, né, não tem mais, enfim. Acho que não existe mais muito a diferença entre o que a gente consome na internet e o que a gente consome na televisão. E quebrou um pouco ali o guru e e a aluna, o ídolo e a fã. E aí começou uma relação de amizade mesmo. Aí já começou os áudios de 11 minutos, uns exposed, uns desabafão, assim, ó, mais pesado, né? Muita fofoca. Muita Porque fofoca fofoca. é a cola da humanidade, né? É. Mas acho que foi muito disso, assim, acho que você me marcou em algum story, a primeira vez, falando sobre isso, a gente começou a conversar em DM, e, enfim, é claro, tem muitas pessoas que vêm até mim para pedir algum tipo de ajuda ou acalento, e eu vou responder, mas fica ali, né? E aí, no nosso caso, a gente foi conversando, aí migrou para o Zap, que o Zap não tem limite de áudio, né? Que isso é importantíssimo para nossa relação, áudios longos. Afinal, podcasters. Não é? E a gente foi construindo isso desde o ano passado, assim, foi uma coisa tudo muito, muito intensa, né? Porque acho que assim, a gente que tem filho, quem não tem filho, acho que às vezes estranha um pouco essas amizades tão fortes e que são tão recentes, mas é porque a gente que tem filho, às vezes parece que a gente tem tanta coisa para correr atrás, sabe? De que tempo que a gente ficou parado sem fazer novos amigos, de não conseguir construir, a gente não consegue sair tanto assim para ficar indo em bar e fazendo novos amigos. Então, quando vem uma oportunidade dessa, a gente meio que agarra assim, ai, amiga nova, e constrói aquela coisa meio avassaladora que é muito legal. Eu acho que é um negócio que a paternidade trouxe para mim, inclusive, de fazer amigos que são muito especiais e relativamente há pouco tempo, né? E aí eu queria saber de vocês, é bom que a gente vai ter uma visão de um pai e de uma mãe. Qual é o maior desafio na criação dos filhos? Olha, eu acho que para mim o maior desafio é
é ter que lidar com essa mudança constante que é você ter filhos, sabe? Você está sempre navegando mares desconhecidos, né? Eu tenho 4, então assim, a fase que os outros viveram, meio que eu já sei navegar, vão ser mares um pouco diferentes, às vezes muito, mas assim, eu meio que já sei como é que são aquelas águas. Mas se você tem um filho só, ou se você tem o seu filho mais velho, você vai estar sempre sendo um marinheiro de águas novas, sabe? E é muito, para mim, muito difícil, às vezes, não ter ideia do que vem pela frente. Ideia de como responder determinadas coisas, sabe? E o Dante, com 10 anos, ele começa a estar ali, né? Flertando já com a pré-adolescência. Como é que vão ser essas relações, essa complexidade de relação que é tanto dele comigo, com a mãe dele, mas ele com os amigos e os crushes e tudo, todas essas coisas que a gente não viveu ainda. E vamos começar a, né, desbravar esse mar daqui para frente. Então, para mim, eu só gostaria de ter um pouquinho mais de ideia sobre o que vem pela frente, mas Nossa infelizmente ter Senhora. filhos não permite isso. Sabe que foi a primeira vez eu senti a sensação do primeiro pé na bunda do meu filho. Tá vendo? E aí, assim, me deu um buraco no peito. Imagina. Deu vontade de ir agarrar nos cabelos. Não sei se vai ser homem ou vai ser mulher, mas assim, de ir lá bater na porta já do futuro. E se vocês pudessem dar uma dica, se criar filhos fosse uma receita, qual seria o ingrediente principal para vocês? Água, que não pode faltar em nenhuma receita. Boa. Eu vou falar de afeto, porque acho que não pode faltar afeto nas nossas Ai, desculpa, eu tava relações. pensando num bolo mesmo. Ah, Tava então não pensando sei numa agora. massa. Ficou aí afeto e água. Então tá bom. Afeto e água. Afeto e água. Teremos aqui crianças criadas a afeto e água, acho que vai dar certo. Gente, para finalizar... E cansaço, né? Porque também tem disponibilidade emocional. Tudo passa por afeto e água. Sim. Hidrate-se e ame muito. Para fechar, queria que vocês convidassem a galera para assistir o podcast. Eu queria convidar todos vocês aí para conhecerem, né, o Chilique Cast, que está em todas as plataformas, está no YouTube, no Spotify, Amazon Music. Onde é que tem podcast, tem videocast, você vai encontrar. É só procurar lá, Chilique Cast. E eu quero fazer um convite adicional. Vai também participar do nosso podcast lá, manda sua mensagem de áudio, de vídeo para a gente, que a gente ama receber esse carinho de vocês também. Sim, e, gente, mandem com um assunto que tenha um pouco a ver com o podcast, assim. A gente gosta muito de textão, enfim, textões variados. Todos os seus empreendimentos, principalmente aí as mães, né, empreendedoras, desejamos muito sucesso, mas o que a gente precisa mesmo é de perguntas, desabafos ou relatos. Eu posso mostrar um negócio? Ó, libero a imagem. Isso aqui é uma avó tentando competir com uma tela. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso aqui. Aquele negocinho, né? E uma avó tentando bravamente competir com uma tela, mas impossível. Perfeito. Gente, muito obrigada pelo papo. Foi ótimo. E espero que o Chilique Cast tenha realmente aí uma longa vida. O que eu já ouvi tá bem divertido. Obrigada, querida. amada. Valeu, amor, e beijo. Bom, a gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre o universo do entretenimento e todas as novidades que estão rolando por aí, é só acompanhar a gente no portal Metrópolis.